Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim a palavra. 6:13 de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra. Queremos, Deus, te pedir a tua misericórdia, a tua graça, nesta noite. Que a tua presença, meu Deus, esteja agora em cada coração, em cada vida. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde esta palavra estiver sendo ouvida, aonde houver um coração, meu Deus, devotado a te louvar, a te adorar, a te glorificar, a se dedicar a ti nesse momento, meu Deus, em que nós tiramos uma pequena parte do nosso dia para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, esses que estão aqui, aqueles que estão em casa, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite, meu Deus, com a tua palavra, em nome de Jesus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço, que assim seja, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, pode sentar, irmãos. Nós, quando lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar diversas passagens, né, que nos coloca um ensinamento, uma advertência, um ensinamento, chama a nossa atenção a respeito de que nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma batalha. Quando o ser humano nasce, ele já nasce lutando. Né? A gente pode perceber isso, que um bebê, para ele vir ao mundo, se ele não lutar, né? Se a mãe não lutar, se não houver ali uma luta, se não houver ali um esforço, talvez a vida não flua, talvez não haja ali alegria. E o tempo vai avançando, e quando a gente começa a andar, a dar os primeiros passos, aquilo também se torna uma luta para nós, porque nós não temos o equilíbrio, nós não temos a capacidade ainda, e nós caímos, e nós nos ferimos, e fazemos bastante força e esforço para que a gente possa um dia fazer o que todo mundo faz com naturalidade, que é caminhar. E aí a gente vai crescendo um pouquinho mais, a gente vai lutar para trabalhar, a gente vai lutar para ter uma família, a gente vai lutar para muitas coisas. E no campo espiritual, nós temos o que a palavra de Deus mostra ainda muito mais claramente, de que nós estamos numa guerra, numa batalha, nós estamos numa luta. A.W. Tozer, ele fala num de seus livros que o mundo é um campo de batalha e não um parque de diversões. Né? Ele coloca esse título e ele tece ali alguns comentários que servem para a nossa reflexão, irmãos. Porque, veja bem, se nós analisarmos a doutrina, esse tipo de doutrina que a palavra nos mostra, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos o sentido de luta. No sentido de que nós estamos num desafio, de que nós estamos numa prova, de que nós estamos num momento de esforço, né? Que nós não viemos aqui nessa terra como se fosse uma pessoa que vai fazer turismo, que vai desfrutar, né? Que vai desfrutar das belezas, que vai desfrutar
das comidas do hotel, que vai ser levado de um lado para o outro como se fosse o rei. Olha, não parece que a vida é assim, né? Até os que têm mais dinheiro conseguem fazer isso, tiram aí um mês de férias, alguma coisa, e vão ser tratados como um rei, né? Aí pelas agências de viagem e tudo mais. Mas o que a palavra ela nos alerta, irmãos, é que no mundo existem forças opostas e que nós temos que nos conscientizar disso. O cristão ele falha quando ele não tem a noção de que ele faz parte desse projeto de Deus, aonde nós temos que ser soldados valentes, que temos que vigiar como um soldado, como um recruta que está lá vigiando na sua vida, vigiando lá na sua guarita, ou vigiando lá na sua trincheira. A palavra de Deus, ela nos dá esse entendimento de que nós estamos numa fase não de sono, não numa fase de descanso, não numa fase de deleite. E eu acho que talvez seja aqui onde muitos cristãos atuais, eles se perdem. Né? Eles se perdem porque ele não tem esse entendimento de que ele está, na verdade, no meio de uma luta. Ele não está aqui no paraíso. Nós almejamos o paraíso, nós almejamos o céu, nós almejamos as glórias celestiais, mas, por enquanto, nós estamos aqui no meio dessa confusão toda. E talvez, né, irmãos, talvez o que nós vemos hoje no mundo, o mundo transtornado, o mundo amedrontado, o mundo apavorado, o mundo angustiado, o mundo sem esperança, o mundo com medo, o mundo abalado, talvez, irmãos, seja uma voz que Deus está dando para muitas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas elas se confundem com esta vida. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós não podemos nos conformar com esta vida. Nos conformar no sentido de perder o senso de que nós podemos ser enganados quando nós perdemos a noção de que há uma luta espiritual, de que há uma guerra espiritual. Eu e você, todos os dias, estamos no centro de uma guerra, de uma batalha. Para você manter a sua fé, se você não lutar, se você não se esforçar, se você não buscar em Deus, se você não se encher de Deus, se você não tiver esse entendimento, sem dúvida, você será um soldado vencido pela batalha, vencido pelo mal. Né? Então, nós, irmãos, precisamos entender que esse é o entendimento, que a nossa vida, ela vai passar rápido, né? Ela vai passar urgente, e que se a gente não tiver o entendimento de que nós estamos aqui, no meio de uma prova, no meio de uma batalha, a gente pode ser reprovado. Veja que, quando a gente analisa os nossos irmãos do passado, eles tinham um entendimento melhor. Hoje nós vivemos numa sociedade materialista. Nós vivemos numa sociedade imediatista. Nós vivemos numa sociedade onde a busca pelo prazer ultrapassa qualquer outro tipo de busca. Então, as pessoas, a luta que os nossos irmãos do passado tinham, a guerra que eles tinham para ser salvo, para um dia ser aceito nas mansões celestiais, as pessoas hoje têm essa mesma luta, porém com relação às coisas apenas humanas. Porque você desejar uma casa, um carro, muito dinheiro e tal, isso, digamos que
não é errado, né? Vamos tentar entender aqui para não ser mal interpretado. Não é que é errado você querer se dar bem nesta vida. Não é errado. Em si, isso não é um erro, não é um pecado. Porém, se essa sua luta por essa vida apenas por esse momento que você vai viver aqui, durante essa batalha que você está enfrentando, que você está passando, que seja ela de alguns, né, com 50, outros com 70, outros com 90, os que são mais resistentes, ela vai passar. E se ela lutar a vida toda por uma coisa inútil, por uma coisa sem sentido, por uma coisa que vai passar e que não vai dar a ela garantia nenhuma, que não vai dar a ela nenhuma certeza de vida. A vida dela será interrompida aos 50, aos 70, aos 90 ou, sei lá, aos 100. Quando, na verdade, a nossa maior luta, que a palavra de Deus nos mostra, é uma luta para entrar no reino dos céus. Amém, Jesus? Então as pessoas, elas perderam, né? Elas perderam essa noção do céu. Se você for analisar, nós cantamos muito mais músicas com relações a bênçãos, a coisas humanas, materiais, do que os antigos, que a maior parte das músicas que eles cantavam era sobre as mansões celestiais, era sobre a Jerusalém de ouro, né? Compara os hinos de hoje, do ano 2000 para cá, com os mais antigos, dos anos 80 para lá, para você ver. As pessoas cantavam as glórias dos céus, elas desejavam as coisas de Deus, elas viviam essa vida no sofrimento, muitas vezes padecendo, muitas vezes sofrendo, muitas vezes sendo perseguido, muitas vezes sendo humilhado, muitas vezes sem fartura de alimento, muitas vezes sem bons salários, muitas vezes sem casas boas, muitas vezes sem conforto nenhum, mas elas sabiam que um dia elas teriam alívio das suas lutas, elas teriam alívio de todas essas batalhas, de todo esse labor, um dia ia passar. É como aquele soldado, irmão, que está lá na luta, na guerra, na batalha, mas o que é que ele faz? Ele se desespera no momento da luta? Ele se angustia no momento da luta? Sim, mas ele tem uma esperança, ele tem uma fé, ele tem uma certeza, ele diz, um dia isso vai acabar, eu vou voltar para casa, eu vou abraçar meus pais, eu vou abraçar minha esposa, eu vou abraçar meus filhos, eu vou retornar para o meu lar. Essa sensação de soldado na guerra que muitos cristãos não têm mais hoje. Aí Paulo diz aqui, né? Nós estamos numa luta. Aqui ninguém está lutando contra político, aqui ninguém está lutando contra nenhuma instituição, ninguém está lutando contra nada disso. A nossa luta é contra a nossa carne e o nosso espírito. É o mal contra o bem. É a santidade contra o pecado. É a verdade contra a mentira. É Deus contra o diabo. Amém? Nós estamos numa luta ferrenha, onde muitos estão confundidos. É um soldado que se perdeu no meio da batalha. Ele não tem mais noção. Ele não sabe mais se voltará à casa paterna. Quantas pessoas, elas choravam, oravam a Deus, clamavam a Deus para serem perdoadas, para poder ir morar no céu. Hoje ninguém vê mais isso. Não é verdade, irmãos? Quando eu digo não vê mais, irmão, eu estou, aqui simplificando a coisa. Claro que existem irmãos fiéis que ainda desejam a Deus, desejam as coisas de Deus. Mas, no geral, as pessoas perderam um pouco esse sentido. Os sermões eram pregados
Eles pregavam sobre o céu, pregavam sobre o inferno, pregavam sobre o pecado, pregavam sobre o diabo, pregavam sobre as lutas que o crente passava. Eles pregavam sobre essas coisas. Hoje nós vemos os sermões, irmãos, os sermões, eu estou falando dos sermões da grande maioria, né? Da grande maioria, dos que fazem sucesso. Não estou falando dos sermões normais da igreja local, onde o pastor tem que doutrinar a igreja e tem que falar mesmo de pecado, tem que falar mesmo de viver uma vida reta e correta. Estou falando disso. Eu estou falando do sermão que faz sucesso, que as pessoas gostam, que as pessoas choram, que as pessoas se emocionam. Esses sermões não vão confrontar o pecador, esses sermões não vão levá-lo ao arrependimento, não vão falar de um céu, não vão falar de um inferno em chama, não vão falar dessas coisas, porque isso não é conveniente para o homem moderno. Isso não chama a atenção do homem atual. É uma mensagem que caiu no desprezo das pessoas. Vez por outra aparecia aqui, não apareceu não, mas apareciam uns pregadores que vinham fazer campanha aqui na igreja. Muita gente era abençoada. Ninguém vai discutir isso, né, irmãos? Mas, irmão, a igreja pegava fogo, irmão. Quem lembra aí? O cara dava 2 palavras, não terminava nem a frase, já estava todo mundo dando glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque ele estava falando de coisas que as pessoas queriam ouvir. De coisas que elas podiam ter. De coisas que elas podiam receber. Aí hoje você fala, irmãos, de mensagem de Deus, de ir para o céu, de viver uma vida santa, de temor a Deus. As pessoas, elas se remexem na cadeira. As pessoas, elas se contorcem. Porque elas não querem assumir que são pecadoras e que precisam de um Salvador. Elas não querem assumir que estão na lama do pecado e que precisam se limpar. Elas não querem assumir. Elas acham que estão numa brincadeira com Deus. Essa é uma visão ruim da vida. É uma visão distorcida da realidade, da batalha espiritual que nós temos que enfrentar todos os dias, enquanto vivermos nessa carne. É uma visão deturpada da realidade espiritual que cada crente tem que ter em si, que ele vive essa batalha todos os dias. A luta contra o mal, a luta contra o pecado, a luta contra o inferno, a luta contra o diabo, a luta contra os principados e potestades do mal. Então a pessoa vive achando que está em umas férias, num parque de diversões, numa vida só de sabores, numa vida só de alegrias, só de felicidades. E aqui eu não estou sendo masoquista, né? Sadomasoquista de querer o mal, a doença, a praga, a destruição para as pessoas. Não é isso não. É só uma questão de perspectiva da realidade, meu irmão, que nós temos que ter. É só uma visão espiritual que nós temos que ter da nossa vida. Que nós estamos aqui lutando todos os dias para ficarmos de pé, porque nós estamos numa batalha. E não podemos tampar os nossos olhos, que no meio dessa batalha, muitos soldados sucumbem. Nós não podemos perder a nossa realidade de vista, de que no meio de tudo isso, muitos soldados perdem a vida. Isso é normal, é natural. É a vida, é você, nós passamos por isso. Uns passam pela luta e vencem, outros ficam. Mas não vamos imaginar, né? Deturpar o que a palavra de Deus nos adverte, meus irmãos. O que Jesus disse na sua palavra? No mundo tereis aflições, lá em João 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições. Tem momento bom? Tem, porque senão ninguém aguentaria. Até mesmo na batalha, na guerra, o soldado tem um momento lá que ele não está guerreando, que ele está lá se divertindo com os seus amigos, e brincam, e ri e tudo mais.
Mas é só um momento, é só um instante, porque a vida mesmo é de luta. Então, por que as pessoas hoje estão apavoradas? Porque elas não têm essa noção. Talvez tem gente que a primeira vez que pensou em morte foi agora. Que é isso, meu irmão? Você se tornou, saiu da criancice, se tornou uma pessoa consciente, adulta, você já pode saber, se você é um crente, se você é um servo de Deus, se você lê a Bíblia, você já pode saber que a sua vida, a qualquer momento, pode ser tirada e que você tem que estar preparado para se encontrar com o Senhor. Ou então a tua fé está totalmente equivocada. Que é isso? Agora hoje, tudo é diferente. O pensamento hoje é totalmente diferente. A batalha continua. A realidade é a mesma. A luta é a mesma. Os poderes são os mesmos. Nada mudou. Desde o Gênesis até o final do Apocalipse. Vai ter sempre a mesma batalha, a mesma luta, o mesmo confronto. O que mudou hoje foi a percepção. A percepção hoje está anestesiada. As pessoas não têm essa noção, essa consciência, meus irmãos. Elas pegam a Bíblia e vão escolhendo os versículos das promessas. Que está lá na Bíblia, amém. E eu tenho que glorificar a Deus, adorar a Deus pelas promessas que estão na Bíblia. Mas eu não posso escolher, não. Eu tenho que ler também o do castigo. Eu tenho que ler também o do juízo. Eu tenho que ler também o da repreensão. Eu tenho que ler também o da correção. Eu tenho que ler tudo. Aí o que a pessoa faz? Ela pega uma parte da Bíblia e marca só o que lhe convém. Não é verdade? Até o que a Bíblia chama de pecado, ela dá um nome mais bonito. Dá um nome mais bonito. A Bíblia chama de pecado. E diz o nome desse pecado. Mas a pessoa dá um nome bonito. Para poder se sentir melhor. Para dizer que ela não está no meio de uma situação de vida ou de morte. Como ela não tem noção de céu e inferno, de vida, de morte, de bem e de mal, de verdade e de mentira, ela não tem noção de Deus e de diabo, ela não tem noção disso, ela acha que está tudo bem. Então a pessoa, ela compra e não paga, ela não acha que é velhaco não, ela acha que é inadimplente. Não, estou inadimplente. Né? É velhaco, mal pagador. O adulto, fornicador, não é não, mas fornicador não, é um amante. Amante. É o amor. Deus pode ser contra o amor? Não é assim que as pessoas vão vivendo a vida? Perdendo a noção da realidade, perdendo a noção do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina. E a mesma coisa, você está numa batalha. Não, você não está numa batalha, não. Você não está numa guerra, não. Você está de férias. Você não está no mundo perdido, caído, derrotado, destinado ao inferno, não. Você está num paraíso. É assim que a Bíblia ensina, irmãos. Esse mundo jaz no maligno. Ele jaz no maligno. Ele está no maligno. Nós estamos aqui com uma realidade na nossa vida. Nós estamos aqui nesse mundo cruel, onde o homem é cruel, onde as pessoas são cruéis, onde o pecado reina, e nós temos que lutar para não ser levado pela correnteza. Nós temos que lutar para não ser levado pela maioria, porque não é a maioria que se salva, é a minoria, diz a palavra do Senhor. Então a luta que as pessoas veem hoje no mundo é o contrário do que a Bíblia nos ensina. Olha lá em Tiago 4:4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. Então, esse sistema é o oposto de Deus. Viver uma vida nesse mundo, como a grande maioria das pessoas querem viver, é o oposto do que Deus tem para nós. Por isso que a vida do crente tem que ser diferente das outras pessoas. Por que hoje você não sabe mais quem é o crente e quem é o descrente? Porque vive tudo igual. Mas se o crente viver a vida dele, como o crente, como a palavra ensina, irmão, é igual luz e treva. Todo mundo vai ver. Esse aqui é diferente. Por que ele é diferente? Pode não ser por causa da roupa, pode não ser por causa se ele anda de paletó ou não, não importa. É o jeito que ele vive, é o jeito que ele fala, é o jeito que ele age, é o jeito que ele é marido, é o jeito que ele é mulher, é o jeito que ele é. Esse aí é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é servo de Deus. É diferente. É visível. Então as pessoas, elas pararam de fazer essa luta e começaram a brincar com Deus. Elas não se sentem mais estrangeiros na terra, porque essa terra não é nossa. Nós somos estrangeiros aqui. Nós temos uma pátria, e essa pátria está no céu com Deus. Nós não temos uma morada aqui, meu irmão. Nós temos uma morada com Jesus. Ele foi preparar essa morada. Ele foi preparar esse lar. Esse lar que nós estamos aqui, nós estamos passando apenas uma temporada. Nós estamos apenas numa guerra, num momento. Agora nós estamos vivendo uma passagem. Tem gente que vive aqui não como se estivesse se preparando para a verdadeira vida. Ela já acha que está vivendo a vida plena. Não, essa vida aqui não é plena. Ela é cheia de problema, ela é cheia de dificuldade, ela é cheia de agrura, ela é cheia de dor, ela é cheia de lágrima, ela é cheia de problema. Essa vida aqui, irmãos, não há de se comparar com a vida que está preparada para mim e para você. Essa deve ser a nossa esperança. A vida perfeita está em Deus, não está aqui nessa terra, não. É por isso que as pessoas, elas têm dificuldade de enfrentar os problemas, têm dificuldade de enfrentar as lutas, têm dificuldade de enfrentar as doenças, têm dificuldade de enfrentar as tribulações, têm dificuldade de enfrentar as perdas, têm dificuldade de enfrentar as derrotas. Por quê? Porque elas acham que já estão aqui, está bem, tem que ter tudo de bom aqui. Não é aqui. Elas pensam que a vida verdadeira é essa, e não é. A vida verdadeira é a que está por vir. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Para isso, irmãos, nós, muitas vezes, procuramos criar, meios, mecanismos, para a gente escapar dessa realidade. E aí nós vivemos uma farsa. A palavra de Deus, ela é bem clara, que ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ou serve a um, ou serve a outro. Ou odeia a um, ou ama o outro. Amém? Não dá para servir a dois senhores. Ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Então, a partir do momento que a gente vive mais para o nosso próprio eu, para o nosso próprio bem-estar, para essa própria vida, que é uma vida temporária e passageira, e nos esquecemos de Deus, da vida verdadeira, da vida espiritual, do cultivo espiritual, das coisas espirituais, do esforço que você tem que fazer para desenvolver uma vida de comunhão com Deus, quando a gente dá mais ênfase às coisas daqui da terra, se esquecendo das coisas do céu, nós estamos agradando mais o Senhor dessa terra. Estamos agradando mais o Senhor dessa terra e desagradando o Senhor do céu. São duas forças antagônicas, opostas, que nós estamos aí no meio. Não foi isso que Paulo disse? O Espírito
milita contra a carne, e a carne contra o espírito, e um opõe-se um ao outro. Mas o que a Bíblia nos diz? Revistam-se da armadura de Deus. Amém, Jesus? Revista-se para que possa resistir o dia mau. Qual é o dia mau? É o dia que a batalha chega, meu irmão. Ah, irmão, não é quando a bênção está saindo pelo ladrão, não é quando está os celeiros transbordando, que a gente vai se preocupar com isso, não. Não é. É quando tem a batalha, é quando a sua fé é provada, é quando você tem que provar se você serve a Deus ou não, é quando você tem que provar que se a tua fé serve para alguma coisa ou não. E é a nossa fé que faz a diferença do tipo de guerra e de luta que a gente vive. É essa fé. Porque quando a pessoa acredita numa coisa, ela dá a vida por aquilo. Quando ela confia em alguma coisa, ela briga por aquilo. Mas quando ela não acredita, ela deixa de lado e sai de perto. É isso que nós vemos, irmãos. Que nós estamos, como diz a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, no vale da decisão. É o vale da decisão. Nós decidimos a quem vamos servir melhor. A Deus, Deus verdadeiro, ou a Mamon, Deus das riquezas. Quantas pessoas, irmãos, esse período, pesado que está passando o mundo inteiro, não é só o Brasil, o mundo inteiro, com tanto dinheiro, com tanta riqueza, com tanto conhecimento, com tanto preparo intelectual, preparo cultural, com tanta bagagem, com tanto nome, com tanta fama, com tanto tudo, se viram numa situação onde eles viram que a única coisa que importa é o que você fez nessa vida e como você passará por ela e o que você encontrará depois dela. Pessoas que passaram 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos sem pensar em Deus. Aí naquele momento ali, irmãos, que ninguém pensa em doença enquanto tem saúde. Agora, quando você recebe o diagnóstico, aí você vê o valor da graça, do benefício que Deus te deu, que foi a tua vida. A tua vida que Deus te deu para você decidir a quem você quer servir nesta vida. A quem você vai servir. Então, a palavra, ela vai mostrar, irmãos, que essa fé que nós temos no meio dessa batalha é que vai definir realmente a quem nós servimos de verdade. Isso não é algo que as pessoas vão notar, mas Deus vai notar. Você não sabe o tamanho da minha fé, mas Deus sabe. Deus sabe se eu estou sendo aprovado no dia da minha aprovação ou não. Eu não sei o tamanho da sua fé. Eu não sei o tamanho da sua luta. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas Deus sabe se você está sendo aprovado nesse dia ou não. Como é que Deus sabe? Primeiro, quando a nossa fé ela não é verdadeira, irmãos, quando a gente vive uma batalha, quando a gente vive um faz de conta, quando a gente foge da batalha, quando a gente não enfrenta a realidade da vida, quando a gente vive no meio de uma fantasia, sabe o que acontece? A gente tenta mudar a nossa dependência de Deus. Quando o ser humano, quando ele perde a fé no Deus Todo-Poderoso, ele cria uma alternativa. Ele vai crer em outras coisas. Ele vai viver em função de outra coisa. Ele vai alimentar a sua esperança em outra coisa. Então, o
o que acontece? Isso revela para Deus o tipo de fé que nós temos. Revela para Deus se a minha fé é sólida, se ela é viva em Deus, se ela está firmada em Deus ou se ela está firmada nessas coisas humanas. Então nós procuramos alternativas. Nós procuramos uma maneira de escapar. Porque no momento da luta, no momento da batalha, talvez não tenha para onde escapar. E se nós deixarmos a nossa fé em Deus, se deixarmos de acreditar verdadeiramente que a nossa vida está em Deus, na mão dele, aí nós vamos acreditar em outras coisas. Vamos substituir por outras coisas. Quantas pessoas estão depositando aí toda a sua fé apenas nos remédios, apenas nas vacinas, apenas na ciência, apenas no homem, esquecendo-se de quem é o doador da vida. Eu não estou mandando aqui você ser irresponsável, não, porque ser irresponsável também é pecado. Tá certo? Eu não estou mandando aqui você quebrar regras, não, porque a partir do momento que você começar a quebrar a regra, você também está pecando. E Deus não está mandando a gente pecar. Mas eu estou mandando, eu estou dizendo, eu estou advertindo para saber onde é que você está colocando a tua confiança. Isso sim é importante. Você pode cumprir todos os protocolos, mas onde é que você está colocando a sua confiança verdadeira? Você está numa luta. Ou você pensa que você não passa por... E agora? Eu faço isso, eu faço aquilo, né? E aquela dúvida que a pessoa tem. Porque ela está no meio de uma situação difícil. Irmãos, é desesperador para o homem quando ele não tem uma saída. Então o mundo não está ainda no pior estágio, onde a fé das pessoas vão ser provada. Ainda não está. Está ruim, mas vai piorar ainda mais, né? Depois, não sei quanto. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos, não sei. Vamos lá. Sabe por quê? Porque nós queremos segurança aqui. É desesperador para o homem depender só de Deus. É angustiante quando o homem perde todo o seu chão, quando ele perde todas as suas bases, quando ele perde tudo aquilo que ele segurava, que depende só de Deus, irmãos. Aí sim, aí o cara estremece, porque é onde a fé dele é provada de verdade. É quando é colocada à prova a fé dele. É quando não resta mais nada. É quando caiu tudo. É quando desabou tudo. É quando não há mais solução. É como aquele camarada, né? Como eu falei, quando você recebe o diagnóstico negativo, você vai, né? Muitas pessoas passaram por essa experiência. Vai no hospital. Aí depois vai para um leito X, depois vai ser entubado, depois vai para o UTI. Naquele momento ali, o que ele pensa? Agora não resta mais nada. Só Deus. Irmãos, aí o negócio pega. Quando não resta mais nada, mais ninguém, mais nenhum remédio, mais nenhum tratamento, mais nenhuma solução, mais nenhum fio de esperança, só Deus. Aí é o momento final da prova, né? É onde a sua fé vai ser revelada, vai ser mostrada, é onde você não dá desculpa, é onde não tem mais mimimi, é onde não tem mais nada, é onde você está escancarado, você está despido diante de Deus, você está diante do Todo-Poderoso, a luz maravilhosa dele cega os seus olhos, você não tem mais onde se esconder, você está nítido diante dele. Aí sim, irmãos. Muito mais desesperador do que não ter uma conta no banco, muito mais desesperador do que não ter mais um remédio, muito mais desesperador do que não ter um seguro, muito mais desesperador do que não ter um plano de saúde, do que não ter um leito, do que não ter um remédio, do que não ter uma vacina, irmãos. É o homem chegar diante de Deus e dizer: a minha fé falhou. Eu
não batalhei pelo general que eu deveria ter batalhado. Eu não lutei nesta vida por aquele que eu deveria ter lutado. Eu lutei por mim mesmo, eu lutei pelos meus bens, eu lutei pela minha família, eu lutei por tudo, menos por Deus. Aí, irmãos, aí sim, aí a fé é demonstrada. É o que a palavra de Deus diz. Mas, para concluir, irmãos, Deus nos convida hoje, amém? Para tirar de nós, cristão verdadeiro, fiel, arrancar de nós toda falsa confiança. Toda falsa confiança, vamos tirar de nós. Desligar os nossos corações, as nossas esperanças, das nossas soluções, das nossas segundas alternativas, da outra saída, porque não há outra saída. Todos um dia estarão diante do Senhor e terão que provar o tipo de luta que você lutou e o tipo de fé que você teve. Não importa se você venceu o Covid, se você venceu na vida, se você venceu isso ou aquilo, não. É se você guardou a sua fé no Deus verdadeiro. É se você viveu a sua vida para o Deus verdadeiro. É se você buscou mais as coisas do alto do que as coisas da terra. É se você viveu mais para as coisas celestiais, para o reino de Deus, do que para as coisas do mundo. Aí sim, nesse momento, a nossa fé está sendo provada. Deus nos convida nessa noite para deixar de lado as nossas falsas esperanças. O que alimenta a nossa alma nos enganando, dizendo mentiras, quando a única coisa que importa, o único ser que importa, a única decisão que importa é o Todo-Poderoso. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Só Ele importa. A vida, ela vai. Mais cedo ou mais tarde ela vai. O teu dinheiro, não sei o que vai ser dele. Eu não sei o que vai ser dele. Se vai ficar para alguém, ou se vai se perder lá no banco, ou se vai virar fumaça, eu não sei. O teu ouro, os teus anéis, os teus cordões, as tuas roupas, vai passar. As tuas lutas, as tuas tribulações também vão passar. Vão se acabar. Vai ser só um momento. É um instante. E tudo passa. As nossas esperanças, a nossa fé colocada no ente errado, é uma fé diabólica. Uma fé colocada, uma esperança colocada num ser que não pode dar nada, que não pode fazer nada por ninguém. É uma mentira do diabo. Ele tenta nos enganar com falsas promessas. Só há um que prometeu e pode cumprir. O nome dele é Jeová dos Exércitos. O grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todos e de tudo, aquele que quando fala a terra estremece, os mundos fogem, as estrelas fogem da sua presença. Só Ele importa, meu irmão. Coloca a tua fé nesse Deus. Luta a tua batalha para Deus, vive para Deus, anda com Deus, confia em Deus, ama a Deus, olha para o céu, olha para cima, olha para as coisas espirituais. Essas coisas humanas, esse suor, esse sangue, essas lágrimas, essas dores, tudo isso vão passar, não vale nada. Aleluia, Jesus, porque o Senhor nos prometeu o céu. Ah, Deus, essa vida, Senhor, ela não é o que parece ser. Ela é uma vida que traz
tristeza, que traz dor, que traz sofrimento, que traz batalhas, que traz lutas. Mas nós esperamos a vida eterna. Nós vivemos numa batalha, nós vivemos num treinamento em direção à vida eterna. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor.